Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Bom, agora vamos falar sobre como tratar a ansiedade. Falamos que a ansiedade vem de medo, de estresse, que tem uma organização corporal, que posteriormente isso agita a nossa mente. Como eu trato isso? Bom, gostaria de destacar que é necessário que a gente tenha um tratamento focado no curto prazo, para que você já de maneira imediata comece a influenciar esse estado emocional. No entanto, é necessário um olhar para o longo prazo. Eu vou te explicar isso. Falando do curto prazo, quando estamos numa situação de medo, de estresse, nosso corpo começa a formar involuntariamente, ou seja, de uma maneira inconsciente, as respostas corporais que configuram uma ansiedade, né? Ou seja, o meu corpo se enrijece, a gente se aperta, começa a ficar todo rígido, em consequência disso a gente começa a se acelerar e a gente vai entrando nesse estado de desorganização e desespero. Todas essas respostas é o nosso corpo se preparando para lidar com esse desafio. A gente consegue, num curto prazo, ou seja, com pouco tempo de tratamento, influenciar o corpo. Ou seja, como eu lido com essa situação? Como eu lido com essa adversidade? Se eu consigo acalmar o meu corpo, respirar um pouco, eu já respondo ao mesmo desafio de forma diferente. Então, já no curto prazo, a gente pode ir tratando o como a gente responde às coisas. As coisas aconteceram. Como eu respondo? Fui demitido. Aconteceu alguma coisa no meu relacionamento. Minha empresa teve um problema. Veio aquele reflexo de ansiedade, né? Ou seja, a resposta começou a ser formada. Se eu consigo observar isso, perceber e influenciar, respirar, relaxar os músculos, eu respondo a isso de uma forma diferente, mais calma, mais centrada e mais organizada. Então, nesse curto prazo, aqui e agora, eu já posso ir tratando o como eu estou respondendo às coisas, que isso começa no corpo. Então, a primeira coisa que você deve fazer é influenciar o seu corpo, perceber a ansiedade se formando no corpo e ir influenciando esse estado, para que ele não chegue tão acentuado assim. Falando de longo prazo agora, então primeiro, vamos tratar a ansiedade no curto prazo, que é o como eu respondo às adversidades, aos problemas, medos, estresse e angústia da vida. Como é que eu estou respondendo? No longo prazo, precisamos fazer alguns ajustes. E isso é um pouquinho difícil, vai demandar um pouco de tempo. Por quê? A pessoa ansiosa, geralmente, ela tem algumas questões relacionadas ao relacionamento dela, ao trabalho que ela está executando, à empresa que ela trabalha, à empresa que ela tem, como ela está financeiramente, será que ela está endividada, será que ela está com o orçamento bem apertado, será que essa pessoa está se sentindo satisfeita em ser quem ela é, em viver como ela vive? Então tem uma série de questões na vida da pessoa ansiosa que precisa ser corrigida. É pouco eficiente eu tratar essas respostas de curto prazo, eu aprender a responder aos estresses, aos medos, às ameaças, e aprender a responder aos desafios da vida de uma maneira mais calma, se constantemente eu estou sendo acometido por essas coisas. Então a pessoa ansiosa também precisa olhar para a sua vida e entender: tem alguma coisa no meu relacionamento que eu preciso trabalhar? Será que eu precisaria mudar até de relacionamento? Porque tem pessoas que estão em relacionamentos que não são bons para ela. E vive sendo uma situação de estresse, relacionamentos que apertam, relacionamentos abusivos. Então de nada adianta você aprender a lidar com a onda se você está no mar bravo. Você precisa sair desse mar bravo. A mesma coisa em relação ao trabalho. Se o seu trabalho não te traz satisfação, constantemente você vai viver estressado. Então a gente já no curto prazo aprende a lidar com isso, mas numa perspectiva de longo prazo eu preciso ver, será que eu preciso fazer uma transição de carreira? Eu preciso ir para uma área que eu me sinta mais satisfeito? Percebe que eu tenho vertentes que eu tenho que atuar aqui no curto prazo, mas eu tenho coisas de longo prazo para olhar também? Isso que eu falei que é um pouco mais difícil. Por que é difícil? Demanda tempo muitas das vezes. Como uma transição de carreira não se faz em meses. Às vezes demora anos para você ir para uma profissão que você gosta, que você se sente mais confortável em trabalhar, se sente melhor, sua experiência consigo mesmo é melhor. Então fique com isso. O tratamento da ansiedade, a gente age no curto prazo já controlando os reflexos da ansiedade, mas é preciso, num longo prazo, tratar essas questões.
aí sim você está tratando a ansiedade de modo eficiente e com efeitos duradouros de longo prazo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu e-book. Nesse e-book eu descrevo várias causas da ansiedade que tem a ver com o que eu estou falando, essa perspectiva de longo prazo. Você pode fazer essa leitura, é opcional. Ela vai te dar muitos insights a respeito dessas questões de longo prazo que você deve tratar. Fica o convite para a leitura.